Depois de ter pregado sobre a Eucaristia aos seus discípulos e à multidão, no famoso discurso do Pão da Vida, Nosso Senhor observou que muitos o abandonaram após aquelas duras palavras, após aquele duro discurso, pois não aceitaram que Jesus Cristo pudesse fazer cair do céu um pão superior ao maná do deserto, um pão de imortalidade, que é a sua própria carne e o seu próprio sangue no mistério da Eucaristia. Muitos abandonaram Nosso Senhor e ele mesmo pergunta aos apóstolos se também não iriam eles abandoná-lo a partir daquele momento. Nós não podemos dizer que aqueles discípulos que abandonaram Nosso Senhor agiram por ignorância, de modo algum. Eles abandonaram Nosso Senhor logo após um longo discurso, uma longa exposição do mistério da Eucaristia. E mais que isso, logo após o milagre da multiplicação dos pães, que era um sinal para preparar a multidão para o discurso do pão da vida, isto é, o discurso sobre a Eucaristia. Então, aqueles discípulos que abandonaram Nosso Senhor não agiram por ignorância. Eles viram o milagre, eles ouviram a doutrina e, mesmo assim, não creram, julgando que aquelas palavras eram muito duras. Pois essa é uma realidade constante em todo o apostolado católico, caros fiéis. Há sempre aquelas almas que, apesar da instrução que possuem, apesar das graças que recebem, apesar de todos os auxílios da providência, essas almas simplesmente abandonam tudo da noite para o dia, sem maiores razões. Nós podemos nos perguntar o que faltou para essas almas, mas seria em vão tentar encontrar uma resposta exata, pois se trata de uma questão bastante delicada, que diz respeito à vida pessoal de cada um, que diz respeito à história de vida de cada um. Essa resposta exata somente Deus conhece, pois somente Ele conhece o fundo dos corações. Não obstante, isso não significa que não possamos refletir sobre o abandono da vida espiritual ou ainda sobre o abandono completo da fé católica por parte de algumas almas. Então importa refletir a respeito dessa questão, não somente para prestar a nossa caridade para com essas almas, mas também para evitar que um dia nós tenhamos a desgraça de abandonar tudo, a oração, os sacramentos e a própria fé. Com efeito, um princípio fundamental que nunca devemos perder de vista é que nós não podemos separar a vida católica do desejo por felicidade. Para um bom católico que conhece a nossa santa religião, não existe diferença entre santidade e felicidade. A santidade é a nossa felicidade. Nada pode nos fazer mais felizes do que a união a Deus e a perfeita união a Deus. Nenhum bem desse mundo pode saciar plenamente a nossa ânsia por felicidade. Todos os bens desse mundo são transitórios e limitados. Nenhum deles pode saciar plenamente a nossa ânsia por felicidade. Quanto mais depositamos a nossa felicidade numa criatura, mais nós nos sentimos frustrados e ansiosos, porque nenhuma criatura pode preencher a nossa ânsia por felicidade. É por esse motivo que todo vício tem um aspecto de escravidão, porque a alma viciada sabe que aquilo não lhe traz felicidade. Porém, ela não consegue se libertar do vício. Ela sente que, se ela tentar mais uma vez, e mais uma vez, quem sabe na próxima vez, ela se sinta saciada.
sendo que é a sensação de frustração, é a sensação de vazio que aumenta e que consome essa alma. Então a santidade é a única felicidade possível, caros fiéis, porque somente Deus pode saciar a nossa ânsia por felicidade. Quanto mais uma alma avança na vida interior, mais ela se sente em paz na união com Deus, ainda que isso lhe custe renúncias e sacrifícios. Porém, isso não impede que nós sejamos tentados a separar santidade e felicidade, pois essa é a estratégia do espírito diabólico. Afinal de contas, se o demônio conseguir convencer uma alma que os mandamentos, ou seja, que a moral católica é um peso, é um fardo insustentável, a consequência inevitável é que essa alma desistirá, cedo ou tarde, de cumprir os mandamentos e viver segundo a moral católica. Portanto, caros fiéis, o objetivo do demônio é convencer-nos que a nossa santa religião não pode nos fazer felizes, que a felicidade se encontra fora da igreja, longe da oração e para além de toda regra moral. O demônio quer nos convencer, quer nos persuadir que os mundanos é que são felizes, que os mundanos é que não têm penas, que não são obrigados a sacrifícios, que são eles que aproveitam a vida, que são eles que vivem em perfeita liberdade, que a sua vida não é um peso. Isso quer dizer que, seja de um modo, seja de outro, todo aquele que abandona a vida católica, a vida de oração, a frequentação dos sacramentos, ou pior, todo aquele que abandona por completo a fé católica, que apostata. Ele sempre faz isso por uma razão. Esse católico quer encontrar a sua felicidade fora da vida espiritual, fora dos mandamentos, fora da nossa santa religião. Trata-se de uma conclusão inevitável, caros fiéis. A natureza humana foi criada para a felicidade. Todas as nossas ações se dirigem para a felicidade. Tudo o que fazemos é sempre em razão da nossa felicidade. Então, quando alguém abandona a vida espiritual ou a fé católica, é porque essa alma está iludida que ela encontrará a felicidade fora da vida espiritual, fora dos mandamentos, fora da nossa santa religião. Não é por outro motivo que alguém abandona a vida espiritual e a nossa santa religião, senão porque ela considera os mandamentos e a moral católica como um fardo insustentável, como um sofrimento intolerável, enfim, como a própria infelicidade. No entanto, para que uma alma esteja convencida que a sua felicidade não está em Deus, mas no abandono de Deus, no abandono da vida espiritual, no abandono dos mandamentos, enfim, para que uma alma caia no ateísmo prático, no abandono completo da vida católica, o primeiro passo consiste em separar oração e afeto. Antes de separar santidade e felicidade, em primeiro lugar, caros fiéis, a alma separa oração e afeto. Na verdade, a separação entre oração e afeto é muito simples. E todos nós já experimentamos isso em nossa vida espiritual. Pois uma alma que se separa oração e afeto é uma alma que não considera mais a oração como um diálogo amoroso e afetivo entre o nosso coração e o sagrado coração de Jesus. Afinal de contas, se a nossa felicidade está na santidade, nós deveríamos encontrar as nossas delícias na oração. Nós deveríamos encontrar sempre uma grande alegria
uma grande consolação em poder falar com Deus, em poder elevar a nossa alma a Deus, em repousar a nossa alma, os nossos afetos, os nossos sentimentos, as nossas aspirações, enfim, toda a nossa vida em nosso Senhor. Então, se consideramos que a nossa felicidade está na santidade, a oração deveria nos fazer felizes, contentes, alegres. Deveríamos nos dirigir a Deus como quem se dirige ao melhor dos pais, ao melhor dos amigos, ao melhor dos irmãos, àquele que permanece nosso amigo, mesmo nos conhecendo por dentro, mesmo conhecendo o fundo da nossa miséria, o abismo dos nossos pecados, as nossas incontáveis infidelidades e ingratidões. Em outras palavras, nosso Senhor nos ama mesmo sabendo exatamente quem nós somos. E nos ama por antecipação. Ama-nos com conhecimento de causa. Ama-nos sabendo desde toda a eternidade cada um dos nossos pecados, cada um dos pecados que nós cometeríamos. Ama-nos e não cessa de nos chamar para uma vida de intimidade, de amizade com o seu sagrado coração. No entanto, o que constatamos com tanta frequência em nossa oração, se não essa separação entre oração e afeto? De fato, caros fiéis, esse é o primeiro passo para toda a queda em pecados graves, assim como é o primeiro passo para o abandono da vida espiritual, a separação entre oração e afeto. Passamos a rezar como quem fala com as paredes. Passamos a rezar como se nosso Senhor não passasse de uma figura abstrata, quase um produto da nossa imaginação, algo muito longínquo, que não move os nossos afetos, que não toca a nossa vida. Passamos a rezar mais por obrigação. Movemos os lábios, mas não prestamos atenção no que rezamos. Corremos os nossos olhos num livro de oração, mas o nosso afeto está longe. O nosso afeto está nas criaturas. O nosso afeto está naquilo que faremos depois que a oração terminar. E apressamos a oração para que ela termine logo, quanto antes. Então a nossa oração nos prova todos os dias, na prática, que nós não acreditamos que a santidade seja a nossa felicidade. Porque nós somos infelizes quando rezamos. Isso não quer dizer que a falta de consolação seja, nesse caso, um sinal de purificação. Nada disso. Não é a providência que nos purifica com securas, com desolações, com aridez espiritual. Não é a providência que nos purifica, porque quando os santos são provados, ainda que eles percam o gosto pela oração, por outro lado, eles conservam a prontidão de vontade. Ou seja, eles não deixam de cumprir os mandamentos e de cumpri-los com perfeição. A vontade permanece pronta, dócil à vontade de Deus. Portanto, caros fiéis, a tristeza que muitas vezes sentimos na oração não é um sinal de purificação. Essa tristeza é simplesmente um sinal que nós separamos a felicidade da santidade. Essa tristeza nada mais é do que assídia, a doença espiritual daquelas almas que se entristecem porque não querem progredir na caridade, porque temem as exigências da santidade. Porém, se a assídia é o início, é o primeiro passo de toda a queda em pecados graves, em algumas almas ela possui um agravante, que é uma ferida pessoal, que nós nem sempre conhecemos. Afinal de contas, caros fiéis, nós nem sempre conhecemos quais são os combates interiores
de cada um. Podemos conviver com alguém durante anos sem saber realmente quais são os seus combates interiores. Se essa alma sofre com alguma ferida, algum espinho da carne, como diz São Paulo em sua epístola aos Coríntios. Esse espinho da carne, essa ferida, pode ser um sentimento profundo de solidão ou de abandono. Pode ser uma dificuldade mais acentuada para se guardar a castidade em razão de alguma tendência contrária à natureza. Pode ser ainda uma dificuldade para se guardar a continência, a castidade, após a separação de um matrimônio sacramental válido. E assim por diante. Em resumo, caros fiéis, quando uma alma sofre com uma ferida em sua vida afetiva, essa alma luta mais do que as outras para que a sua vida espiritual faça sentido, pois ela se sente constantemente tentada a encontrar a felicidade fora da vida espiritual, fora dos mandamentos, fora da moral católica. As suas dificuldades pessoais a pressionam de tal maneira que ela se sente muitas vezes infeliz. Sua vida espiritual é frequentemente infeliz. Então, toda alma que sofre com alguma ferida em sua vida afetiva deve fazer de tudo para não separar oração e afeto. Ela deve fazer de tudo para encontrar em Nosso Senhor e no seu sagrado coração a resposta para as suas frustrações e dificuldades pessoais. Ela deve se recordar frequentemente daquele versículo do Evangelho: tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Nosso Senhor não nos pede nada de impossível, porque sempre nos dá a graça de realizar tudo aquilo que nos pede. Sendo assim, é preciso ter uma grande confiança na graça, uma grande confiança no seu sagrado coração. Deus sabe o motivo pelo qual uma alma sofre, e isso já lhe deveria bastar. Por essa razão que nós devemos exercer uma grande caridade para com aquelas almas que repentinamente abandonam tudo ou quase tudo. Deus sabe os seus combates, Deus sabe as suas dificuldades, nós não sabemos. É certo que nenhum pecado é justificável, mas sem a caridade não salvaremos nenhuma alma. Então, o primeiro dever dos amigos, das pessoas próximas, é rezar por uma alma que se afastou de tudo ou de quase tudo. Provaremos verdadeiramente que somos amigos de alguém se houver esse zelo sobrenatural pela salvação do amigo. Além disso, os amigos também devem exercer uma discreta influência, um discreto apostolado na vida do próximo, pelo bom exemplo, por convites, por uma caridosa insistência que mova novamente o próximo à vida espiritual. Nessa matéria, devemos agir com prudência, com discrição, para que a influência dos amigos não se torne odiosa, o que ocorre quando os amigos se comportam como se fosse o diretor espiritual do próximo, o que nunca será o caso. Mas o principal, caros fiéis, é que nós mesmos sejamos santos, que nós mesmos procuremos de todo o nosso coração a santidade, pois nosso Senhor quer sempre fazer uma obra perfeita. Ele não quer que procuremos a santificação do nosso próximo sem vantagem nenhuma para a nossa própria santificação. Pelo contrário, nosso Senhor quer sempre fazer uma obra perfeita. Ele quer que todo o zelo pelo próximo se reverta também para o nosso progresso na vida espiritual. Então, quanto maior a nossa união a Deus, quanto mais intensas, mais vivas as nossas virtudes,
mais o nosso zelo será eficaz, mais a nossa oração será agradável a Deus e obterá aquilo que pedimos. Então, se certas almas abandonam tudo ou quase tudo repentinamente, se nossos amigos, se nossos irmãos de apostolado, de repente se afastam da missa dominical ou dos sacramentos, que esse seja o nosso maior estímulo para procurar ainda mais a nossa santificação. Não podemos nós socorrer o nosso irmão se a nossa alma sofre de uma assídia, de uma tibieza crônica. Seremos incapazes de socorrer o nosso irmão se a nossa alma sofre de uma assídia, de uma tibieza crônica. Não podemos atear a alma do nosso irmão com o fogo da caridade se a nossa alma for tíbia, se ela for como uma brasa que está prestes a se apagar. Então tenhamos fé na santidade, caros fiéis. Mesmo as almas mais feridas, mesmo as almas que sofrem com cruzes muito pesadas, elas também podem ser santas e superar as suas dificuldades com o auxílio da graça. Pois nosso Senhor não nos pede nada de impossível. Ele sempre nos dá a sua graça. Se nosso Senhor salvou do pecado tantas almas quebradas, como aquele cobrador de impostos ou aquela meretriz do Evangelho, é para nos garantir que nenhum de nós é uma alma perdida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.